Hoje vamos falar do signo de Escorpião, já que o Sol está transitando por essa hierarquia. Escorpião nos ensina a trabalhar com as forças secretas ou invisíveis da natureza, forças que não temos ordinariamente acesso. Uma dessas forças que trabalhamos muito mal é a força criadora, a força sexual. Essa mesma força criadora, sexual, ela também é capaz de curar. Aprendendo a trabalhar com essas forças é que podemos nos colocar em cooperação com Deus para que a magia sagrada, a magia divina, se manifeste reorganizando as estruturas atômicas da região química do mundo físico. E esse mesmo signo que coopera também rege a cirurgia. A partir de Escorpião, o homem não mais pode caminhar sozinho. E isso é muito importante ser falado numa escola como a Fraternidade Rosa Cruz, que é uma escola que, na verdade, só existe por causa do signo de Escorpião. A Fraternidade Rosa Cruz se diz que é uma escola aquariana, é verdade, afinal de contas, Urano fica exaltado em Escorpião, mas a centelha de fogo que busca liberdade e domínio não é de Aquário, ela é de Escorpião. A centelha de desobediência não anárquica, mas uma desobediência em nome da liberdade, ela é dada por um espírito lucífero e não por Aquário. Mas Aquário e Urano são fundamentais para que acessemos as lições de Escorpião e não... Toda individualidade, paradoxalmente, compete com a individualidade divina, e esse é o grande paradoxo. O verdadeiro criador ou você criando? Quem que deve criar? É lícito criar? E na lenda maçônica, que é a escola maçônica espiritual, não essa instituição material que temos aqui, ela é a legítima representante desse signo, e o seu grão-mestre, que seria Irã Abif, ele uniu todo o seu poder criativo para fazer uma peça, um vaso, no Templo de Salomão, revelado por Deus, para que todas as pessoas, nesse caso, os filhos do fogo, né, essas pessoas que têm essa originalidade, essa individualidade, também pudesse acessar o mundo espiritual. E só que ele tentou fazer isso acessando a fonte de poder do universo. Escorpião esconde a força do poder do universo, a força criadora de Deus. Né? Por isso que Plutão está muito associado a poder e controle. E o Irã Abif acessou essa fonte e construiu com a sua criatividade o Mar Fundido. Só que quando ele tentou colocar isso em prática, o que aconteceu com o Mar Fundido? Né? Ele se deparou com uma quadratura, que é a quadratura Escorpião-Leão. Essa quadratura impediu com que ele pudesse fazer a liga para que então ele, com a própria força, se equiparasse a Deus. Porque se ele conseguisse, ele se equipararia a Deus. Mas não deu. Deu ruim, né? Por conta dessa quadratura entre Escorpião e Leão. Então, ele é informado que ele não conseguiu, ele volta, né, dessa experiência, ele é assassinado. Você sabe, né? O Irã Abif é assassinado. Mas o que o seu antecessor, Caim, né, disse para ele? Que Caim é dessa linhagem também. Você vai ter que esperar, né, que alguém maior do que você, que é o leão de Judá, esse sim vai te ensinar a resolver essa quadratura. Então, o escorpião, se ele não buscar o auxílio do sol, né, do espírito salvador, que é o Cristo,
ele não consegue superar. Ele vai tentar caminhar com as próprias pernas. E aí, se ele assim fizer, ele degenera. Só pode se passar de Escorpião para Sagitário se você resolver a quadratura com Leão. E uma coisa que Escorpião odeia é fazer qualquer tipo de associação e admitir que todo o seu ímpeto, toda a sua ambição é insuficiente, ele precisa recorrer a alguém maior do que ele. Né? Porque a pessoa de Escorpião, né, ela é tão séria nos seus estudos que normalmente ela tem certeza de que ela vai encontrar a verdade. Por isso que ele é um signo muito sério, seja para o bem, seja para o mal. Só que mesmo o signo mais ambicioso do universo, que chega a concorrer com Deus, que chega a cometer o pecado do orgulho, que é a fonte dos 7 pecados capitais também. É por causa de Escorpião que caímos e fomos expulsos do paraíso, na mitologia, mas também é por Escorpião que podemos retomar o paraíso, né, por assalto. Né? É o mesmo signo. E qual é a maior ambição que se pode ter? Qual é a maior admiração que o ser humano tem, sempre teve? Vocês têm ideia? O que vocês acham que realmente move lá no fundo o ser humano? Não vem falar que é dinheiro e justiça social, que eu vou pedir para você se retirar daqui. O que faz o ser humano realmente se mover? Desde a época Atlante. Não, poder, sim, mas tem uma coisa que representa esse poder, que ele sempre buscou. E que, na verdade, toda a criação busca, não só o homem. Quando você olha para o céu, qual é a coisa mais majestosa que, se você olhar, você até fica cego? O ser humano busca a luz. Né? Tanto que você morre de medo do escuro. Você foge do escuro. Você busca a luz. Porque a luz é a luz verdadeira, é o verbo que fez tudo. Sempre teve dentro da gente essa certeza de buscar a luz. Ah, eu quero buscar Keter na Cabala. Eu tenho que sair de Malkut, chegar em Keter. Né? Eu quero me unir a Deus. No hinduísmo, as pessoas chegam até a ignorar a própria personalidade, fazer a personalidade morrer, a despersonalização, para você poder ter o yoga, é união com Deus. Né? O próprio Cristo, né? A gente busca se casar com Cristo. Então nós buscamos a união com a fonte, que é poder. Escorpião é o signo que te ensina a amar a fonte. O problema é que para você criar, você tem necessariamente que afirmar a sua individualidade. É possível criar. Criar significa dar forma a algo novo. Então, sempre que você vai buscar essa fonte de luz, você vai se deparar com o acesso à força da criação. E quando você vai entrar em contato com essa criação, para você, através dela, chegar na luz, paradoxalmente, você firma a sua individualidade. E quando você firma a sua individualidade, você necessariamente cria uma separação com o Criador que você busca. Esse é o paradoxo. Quando eu afirmo o meu ser, né, eu me diferencio dos outros seres. E quando eu diferencio demais, eu ultrapasso a diferença e chego na exploração. Eu chego no egoísmo, no orgulho e na dissemelhança. Aí eu começo a degeneração. Pegaram?
Então, o mesmo signo que te ensina a chegar lá, quando você vai trabalhar com ele, ele paradoxalmente o Max Heindel diz que é a centelha divina que busca moldar a si mesmo. Vocês têm ideia o que é isso? Porque se o ser humano é a imagem de Deus, mas o escorpião quer moldar a imagem de si mesmo, vocês entendem? Fala isso na Igreja Católica para você ver. Vocês entendem? Por que é uma escola lucífera? Vocês entendem? Agora, não estou falando isso porque a Igreja Católica é dogmática. Eu estou falando isso porque eles têm razão, não porque ela é dogmática. Apesar delas terem razão, Cristo ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Naim, né, nós estamos falando da Naja, da serpente. Uraeus, né, que era a serpente que saía da cabeça do faraó. Dito isso, eu preciso colocar para vocês em que momento essa centelha divina ela entra na nossa vida. Então, primeiramente, quando você é fecundado pelo seu pai e pela sua mãe, você é fecundado pelo signo de Câncer, na casa 4. Né? Depois de um mês, a gente avança para Leão, depois avança para Virgem, depois avança para Libra, e finalmente a gente chega em Escorpião, que é a casa 8. Então aqui é a casa 4, aqui é a casa 8. Né? Então, primeiro mês de gravidez, segundo, terceiro, quarto. Então, no quarto mês, a casa 4, 8 é a casa da morte, não é? Que é a casa de Escorpião, que é regido por 2 planetas. Um poder que tem alma e um poder sem alma. Já vou explicar isso daqui. Marte e Plutão. Aqui, o anjo Samael, que é um signo, um anjo marciano, ele insere essa centelha desobediente, essa centelha que vai ser o símbolo da sabedoria, que é a serpente. Ele insere a serpente em você. Qual árvore que você comeu no Éden? A árvore do conhecimento, que te ensinou também, por conta desse conhecimento, você conheceu a morte. Então, é o seguinte, quando você busca conhecimento, necessariamente você também morre. Por isso que a casa 8 é a casa que te ensina o verdadeiro mistério. Escorpião te ensina os verdadeiros mistérios, o poder do universo, mas quanto mais perto você chega dessa fonte, mais você morre. Né? Então Samael coloca essa centelha que vai atuar principalmente no ferro do sangue. Aqui já foi colocado uma centelha pelo anjo Gabriel, que é um anjo não caído. Então você tem uma centelha obediente, em consonância, e aqui você recebe uma centelha que, embora seja desobediente, ela não é anárquica. Eu já falei, eu vou repetir. O que significa uma desobediência não anárquica? Originalmente, ela busca liberdade. Liberdade em si não é anárquico. Eu posso, com a minha liberdade, chegar na anarquia, o que normalmente acontece se você só acessar o Escorpião via Marte. Mas lembrando, Escorpião é o último signo dessa etapa, e para você acessá-lo, você tem que ter desenvolvido Leão, Virgem e Libra.
Se você der um saltinho aqui da região aqui de Áries, né, e para cá, aí você não vai acessar nunca o verdadeiro poder. Você vai acessar Marte, que é uma força criadora desalmada. É a força criadora instintiva, bruta, degenerada. Se você colocar alma nessa força instintiva, aí você acessa o segredo. Então, nós temos duas naturezas, então, uma natureza obediente e uma natureza livre e não desobediente, livre. E aí a coisa continua até chegar no signo de Peixes, na 12ª casa, no 9º mês. Quando acaba o 9º mês, indo para o 10º mês, começando o 10º mês, o fogo de Áries rompe, né, o útero e o nenê nasce. Então, daqui até aqui você tem 9 meses, né? Esse aqui. Então, você tem dois momentos, né, que é inserido em você essas duas centelhas. Se não tivesse sido inserido na casa 8 a centelha escorpiana, não teríamos livre-arbítrio. Não existiria livre-arbítrio se Samael não colocasse a centelha da liberdade. Pode falar. Tem. Justamente, porque os anjos, eles regem o éter, os anjos não caídos, né? E o éter, ele está relacionado principalmente à musculatura lisa, à conservação de calor, né? Tudo que é mais fisiológico, né? Que passa pelo sistema simpático e parasimpático, né? Sistema nervoso autônomo, hoje o pessoal fala que é sistema nervoso visceral, né? Mas isso é éter, né? Então ele é involuntário, ainda bem, porque se deixássemos o raio de Marte, marciano, entrar aqui, com certeza não estaríamos mais, a humanidade estaria extinta, com certeza, teria acabado. Mas nós recebemos essa chama no corpo de desejos. E qual é a maior expressão do corpo de desejos no corpo físico? O sistema nervoso central, que se liga através do sistema nervoso periférico na musculatura voluntária. Então eu me movo por desejos livremente, mas isso só é possível por conta dessa centelha marciana. Eu tenho que falar 2 mitos para vocês que resumem. Um mito eu já falei, que é o da lenda maçônica. Vocês entenderam, né, que o Irã Abif, ele representa o signo de Escorpião. Salomão representa o signo de Câncer, a Lua, filho de Jeová, né? E naquele momento Marte, que é Irã Abif, e Lua, Salomão, tentaram trabalhar em consonância. E aí Jeová pisou na bola, né? Não dava mais acesso ao lado espiritual para os filhos do fogo, e aí por isso a liberdade da casa 8, marciana, de Escorpião, manifestada ali no Irã, ele tentou resolver por si só. Afinal de contas, eu também tenho a força criadora, eu também sou Deus. Mas aí, eu já disse que não deu certo, ele teve que esperar um Deus de verdade vir ressuscitá-lo. Bom, agora esse é o primeiro mito. O segundo mito é o mito de Prometeu. O mito de Prometeu. Vocês se lembram quais são os símbolos? O escorpião é representado por quais animais? Sim, né? Quais símbolos? O primeiro símbolo é a serpente, né? Que é o símbolo da sabedoria, o símbolo da medicina, né? O conhecimento que cura. Né? Não poderia ser representado por outro signo. Os médicos são escorpiônicos, viu, dona Ângela? O outro símbolo é o próprio escorpião,
que trabalha escondido, trabalha nos seus laboratórios escondido, sem dar satisfação para ninguém. Né? Tanto que o escorpião fica lá debaixo da telha, né? Escondido. E lá ele está construindo o templo sem o ruído do martelo. Ninguém sabe. Quando você vê, já foi picado. Né? Já foi. Né? E o seu nível mais alto, que é representado pela rainha dos céus, que é a águia, e também a fênix. Tanto a águia quanto a fênix representam a regeneração. E por que eu estou lembrando desse símbolo? Porque agora eu vou contar para vocês o mito de Prometeu. E esse mito vai guiar, junto com o mito do Irã Abif, os próximos passos da palestra. Bom, não sei se vocês se lembram, né? Mas Zeus, na mitologia grega, é como se fosse o Deus, nosso Deus. Né? Para vocês terem uma ideia, vocês já viram sempre que Deus aqui no Ocidente é representado nas igrejas, tal, é feito um homem, né, barbudo, aquilo lá vem da cultura da Grécia, porque aquilo lá é Zeus. Teve até uma época que alguns padres falaram, vocês estão cultuando a imagem de Zeus, não de Deus, né? Então para com isso. Tá? Então assim, a gente herdou da Grécia essa imagem do Deus lá, de barba branca, tal, mas aquilo lá na verdade é Zeus. Né? E Zeus, na verdade, tem a mesma função de Deus, ele criou também os seres vivos. Certo? Vim só um pouquinho para cá, depois eu volto para lá. E aí, quando ele criou todos os seres vivos, dos vegetais, animais, humanos, né? Ele chamou um filho dele lá, que chama tem o Prometeu e o Epimeteu. Prometeu e o Epimeteu. O que o Prometeu, o que quer dizer Prometeu? É aquele que vê por antecipação. Ele pensa, então ele consegue prever, ele consegue ver por antecipação. E o Epimeteu é aquele que só vê a posteriori. Primeiro ele age, depois ele vê o resultado. Então esse é mais impulsivo. O Epimeteu ele age, depois ele tem consciência. O Prometeu pensa primeiro, antevê, depois ele age. 2 irmãos. Eles tinham outros irmãos também, mas eu vou falar desses 2. O Zeus chamou o Epimeteu e falou assim, eu criei esse bando de ondas de vida, onda de vida vegetal, animal e humana. Eu quero que você distribua os atributos à sua vontade. O Epimeteu falou, você que escolhe. Aí o Epimeteu foi descendo, aí chegou lá nos leões, jogou garra, força, velocidade, dente, aí chegou nos tigres, no elefante, né? Foi distribuindo os animais, uns pequenininhos para esconder, outros com a pele que camufla, outro com espinho. E quando chegou na vez dos seres humanos, né, o que aconteceu? O saco do Papai Noel estava sem presente, acabou o presente. Então o ser humano ficou sem nada, ele distribuiu tudo. E o ser humano ficou sem nada. Um bebezinho lá, banguelo, sem cabelo, sem roupa, chorão, né? Totalmente dependente. E aí ele falou, e agora? Né? O Zeus não vai ficar muito feliz. Né? E vocês sabem que na mitologia grega, quando um deus fica bravo, a coisa não é muito boa. Né? Só que aí o Prometeu, vendo a situação do Epimeteu, o que o Epimeteu fez? Ele agiu, depois ele viu, putz, que cagada, né? Que bobagem que eu fiz. Né? Então, agiu por impulso. Aqui já tem uma lição. Né? Aí o Prometeu anteviu que se o homem, ser humano, ficasse sem nenhum atributo, nenhuma virtude, o que aconteceria com o ser humano? Ia ser devorado pelo leão, pelo javali, ia acabar. E aí ele teve uma ideia brilhante, muito parecida com a ideia lucífera. Ele falou assim, eu vou dar para essas pessoas o fogo sagrado.
Aí ele foi lá até o templo de Atenas, pegou o fogo sagrado, que é o fogo do conhecimento, a chama que dá conhecimento para os deuses. E o que o Lúcifer falou para Eva, né? Se você comer desse fruto, você conhecerás o bem e o mal como os deuses. Né? É a mesma mitologia, só muda o lugar, né? Aí o Prometeu roubou e deu para o ser humano o conhecimento, que é escorpiônico. E o que agora eu vou abrir um parênteses e jogar a filosofia Rosa Cruz aqui para traduzir uma coisa para muita gente, né? Porque a gente lê, às vezes não acha o quebra-cabeça. O conhecimento, a gente precisa do cérebro, mas o que escorpião tem a ver com o cérebro? Ora, o cérebro foi criado à custa da metade da força sexual. Então, o cérebro é fruto de escorpião. Ah, mas é Mercúrio que rege a inteligência. É, mas o cérebro é escorpiônico, porque ele é força criadora. Então, a força criadora está intimamente ligado com a possibilidade de você conhecer. Porque é através dessa força criadora que você fez uma medula, uma laringe e um cérebro para expressar o quê? O pensamento e adquirir conhecimento. E aí ele possibilitou então que o ser humano tivesse inteligência, e aí o ser humano não ficou, né, tão mal assim. Aliás, a inteligência é o atributo maior do que todo o resto, porque a inteligência supera a força física. Só que aí, apesar de tudo isso, o Zeus ficou sabendo. Afinal de contas, ele é o Zeus. E ele chamou o Prometeu e falou assim: ô, sua besta, como é que você dá o poder dos deuses para um ser que é extinto puro? O que você acha que ele vai fazer com essa liberdade? Vai amar o próximo? Acho que não, né? O que ele vai fazer? Né? Ele vai ser expulso do jardim do Éden, né? Veja, teve um professor que deu uma analogia perfeita. O leão, ele está correndo atrás de mim. E eu não aguento o leão, né? Se você acha que você aguenta o leão, eu vou te avisar. Você está com algum surto, está com algum problema. Você não vai aguentar o leão. Então você vai subir numa árvore. E o leão não sobe em árvore. O leopardo sobe, mas o leão não sobe na árvore. Aí o leão vai ficar lá assim, pô, caramba, perdi, né? Só que imagine um leão com inteligência. O que ele ia fazer? Ele ia arrumar uma escada. E você está lascado. É o que aconteceu com o ser humano. Eu vou explorar você. Porque eu com a minha força criadora, eu estou afirmando o meu eu, o meu egoísmo, o pecado capital dos capitais. A individualidade separada do todo. Né? Que é uma etapa do processo. E aí eu ganho inteligência. Qual que foi a primeira faculdade da mente, segundo Max Heindel? A sabedoria? Não, a astúcia, né? Que é explorar os outros e ainda tirar vantagem. Né? Técnica escorpiônica, astúcia. Né? Nós usamos tanto a astúcia, né, na época Atlante, que foi necessário vir um dilúvio para resolver a parada. Né? Aí começou a época Ária. Né? Então, percebem como é que o signo de escorpião ela é a chave de quase tudo? Né? E aí, qual que foi o castigo que o Zeus deu para o Prometeu? Ele amarrou o Prometeu. Essa amarra é a prisão na matéria. O que o ser humano, aconteceu com o ser humano depois que ele caiu? Ele está preso no ciclo de Sansara, está preso na lei de causa e efeito, da reencarnação. Nós estamos presos na matéria. Então nós somos Prometeu amarrado. E embora ele tivesse uma boa intenção, você já ouviu falar que o inferno está cheio de boa intenção, porque ele quis dar o fogo para o ser humano porque ele ficou com pena. Né? Aí ele teve a brilhante ideia de ajudar o ser humano dando fogo. Né? Aí, claro, né, que não foi só esse o problema, teve um outro problema. O ser humano usou a inteligência junto com o egoísmo. Né? E aí, além de ficar preso,
teve um outro castigo, né? O fígado dele. Por que o fígado é tão importante, né? O fígado, ele é no corpo físico, ele corresponde a qual corpo? O corpo de desejos. Se você quer fazer o bem usando as suas paixões e seus desejos, fique 5 anos calado estudando, né? Pitágoras já dizia. Né? Você acabou, desequilibrou uma lei do universo. Ah, tá bom, vamos perdoar. Não, cara, você tem que ir lá resolver. E como é que você vai resolver? Você vai ficar preso na carne e o seu fígado vai ficar exposto para mostrar a origem, a fonte dessa sua boa intenção passional, né? E assim você vai se equiparar aos homens. Mas tem um bicho que come esse fígado. Que bicho é esse? A águia. Nós estamos falando do signo de Escorpião. E a águia, que é Escorpião, come o fígado do Prometeu. Por quê? Porque o Prometeu, ele via alguma coisa para frente. Mas vocês sabem o que é um olho de águia? Se você acha que você consegue antever alguma coisa, a águia já viu desde o período de Saturno até Vulcano, e você está aqui ainda pensando na sua retrospecção de ontem à noite, né? Então, você vai aprender a ver. Então, quem sabe ver, vai comer o seu fígado para você aprender a ver de verdade. O verdadeiro escorpião, né, vai te ensinar a ver. Esse foi o pecado dele. Mas esquecemos do Epimeteu, né? O Epimeteu também fez uma grande bobagem, né? E qual que foi o castigo do Epimeteu, né? Foi forjado para ele uma mulher que era cheia de virtudes e uma mulher que era a mais bela de todas, irresistível, né? A famosa Pandora. E por que uma mulher, né, belíssima? Nós estamos falando de escorpião, gente. Claro que eu estou trazendo o escorpião superior, mas o escorpião e a queda do homem tem a ver com o uso da força criadora também, de um jeito, né, que se usa até hoje. E eu já vou explicar por que isso é importante. Então ela foi seduzir, assim como a Kundry foi seduzir Pársifo, né? Então várias mitologias você vai ter esse problema aqui, né? E aí o Epimeteu cai nas graças. E quando ele então cai e entrega a sua força criadora para o seu prazer, e não mais para criar, mas para autossatisfação, o que acontece com a caixinha que a Pandora tinha? Ela se abre e todos os males são espalhados no mundo, então a gente conhece a morte, a doença e o sofrimento. Mas aí Zeus, que sim, ama de verdade, ele entrega o seu filho, que é metade homem e metade Deus, Hércules, para salvar Prometeu e salvar a humanidade. Como? Através de 12 trabalhos, que são os 12 signos do zodíaco. E a gente já ouviu falar que alguém que é Deus e homem ao mesmo tempo veio salvar a gente. Já ouviu falar sobre isso, né? A diferença é que Hércules nunca existiu. O Cristo existiu. Ele tem, para quem matou Deus e só acredita nos dados científicos, tem dados de arqueologia que comprovam, tá? Ele existiu de verdade. Se Cristo não tivesse existido, aí poderia ser, sei lá, Horus, Ísis e, sei lá, o deus lá do Mitra, poderia ser qualquer um. Mas o Cristo existiu. Sacaram? Esse mito traz o problema e a solução para a casa 8. Assim como Hércules teve que fazer 12 trabalhos para salvar Prometeu e a humanidade, o Irã Abif
teve que esperar o Cristo para que o Cristo viesse salvá-lo e salvar toda a humanidade. Então, o Cristo, antes de Cristo, não dava para resolver o problema do escorpião. A antiga dispensação não permitia resolver o problema do escorpião. A partir de Cristo, quer dizer, só dava para você resolver o problema do escorpião se você não tivesse caído, né? Que seriam a linhagem de Maria, né? Das concepções miraculosas, né? Da Virgem Concepção, né? Aqueles que se mantiveram puros e não traíram, não entraram no Ouroboros, né? Eles mantiveram o sábado aberto, né? Mas como a maior parte da humanidade caiu, o Cristo teve que vir resolver a parada. Bom, agora eu vou explicar para vocês uma simbologia rápida, que é um pré-requisito, que é a simbologia dos planetas. Hoje vocês nunca mais vão esquecer o que os planetas representam. Todo planeta vai expressar ou tudo isso ou parte disso, tá? Conforme a sua natureza. Então, mas todos os planetas eles são feitos por, simbolicamente, por círculos. O círculo representa o Sol, né? Que é o espírito. Tá? Vou pôr espírito. Por meia lua, né? Sempre meia lua, seja para um lado ou para o outro, que representa a alma. E por fim, a cruz, que representa o corpo. Então, um trabalho que é importante fazer, eu sugiro que vocês façam, porque muda bastante a sua consciência em relação à astrologia, é, por exemplo, você pegar o planeta, o Sol, que é só isso daqui. Né? Então, o Sol, ele não apresenta alma e nem corpo. Já pararam para pensar o que é isso? Aí você pega, por exemplo, graças a essa meditação que a interpretação de hoje, que eu vou apresentar, veio dessa meditação, o que eu vou falar hoje aqui, para ajudar a resolver um pouco do problema, né? Ajudar a resolver não, ajudar a entender, né? Porque quem resolveu... por exemplo, você pega Vênus, né? Você tem um espírito e um corpo. Vênus tem alma? Não tem alma. Vênus não tem alma. E Marte? Marte tem alma? Deixa eu ver se tem uma outra. Ele também não tem alma. Então, é a força sexual masculina e a força sexual feminina. Desalmados. Marte rege Áries. Áries é um signo bruto, bélico. Embora também seja o signo do cordeiro, que é manso. Muito obrigado. Corpo-alma já está garantido, hein? Se fosse tão fácil, né, Margot? Ó. Aí sim, hein, pessoal da internet, ó. Pode fazer uma oração para a Margot lá. Fala assim, longa vida, a Margot. Então, desalmados. Então, se eu acesso o poder do universo sem alma, foi isso que Lúcifer fez com a gente. Quando ele falou assim, ó, conheça o mistério, o mi de mistério. Lembra que tem o mi e o ma? Mi é interno. E ma é o externo. Mi de mitologia, vem do hebraico, né? Mito. M também, que está associado a escorpião, que é
rege o mistério, o interior, e também rege o M de Virgem, que revela, que também é o mistério da pureza. Então, é necessário acessar Escorpião por outra via. E essa outra via, ela só pode ser alcançada se antes a pessoa tiver passado por Virgem, Libra e finalmente Escorpião. Se você tiver feito a lição de casa em Virgem, em Libra, você vai poder acessar Plutão. Plutão, né, é basicamente o signo de Vênus com alma. E por que Plutão é um fogo gelado? Por que Plutão é um fogo gelado? Todo mundo fala, Plutão é um fogo gelado, né? Fogo gelado? Que porcaria é essa? Ora, da onde vem a matéria-prima que Deus, do nosso sistema, que é um polo positivo do absoluto, existe o absoluto e existe Deus. Na filosofia Rosa Cruz é colocado assim. O absoluto tem dois polos, um polo ativo e um polo passivo. O polo ativo são os deuses que criam os sistemas solares. Da onde esses deuses, usando o escorpião deles, se eles levantarem o mapa de Deus, tem lá o signo do escorpião, eles usam o escorpião para criar o universo, né? Não é bem assim, mas é um correlato, né? Ele vai buscar matéria-prima para materializar esse universo. Essa matéria-prima, como que é chamada na Fraternidade Rosa Cruz? Chama substância raiz cósmica. Essa substância raiz cósmica é uma força latente capaz de ser qualquer coisa. Esse é o poder do universo. Plutão é a substância raiz cósmica. Por isso que ela é um fogo gelado. Gelado porque não está manifestado. E o fogo porque dali pode sair qualquer coisa. E se você acessar essa criação via Marte, que é o que Lúcifer basicamente fez, ele pegou o foguinho de Prometeu, né, dos deuses e deu, você vai ser Deus. Só que eu acesso o quê? Marte. Que bom, né? Faltou Virgem, faltou Libra, faltou tudo, né? Então, deu no que deu, né? Outro problema, que não foi falado, mas eu vou esclarecer, por que nós perdemos a visão espiritual com essa queda aí? Porque eu só, né? A força sexual faz eu abrir os olhos para fora. Não é isso. A força sexual, por ela gerar prazer, ela foi a maneira, né, de causar uma grande sensação para que a gente canalizasse a força para fora. Mas, uma vez que você vai canalizando a força para fora, você vai apagando a força, a luz de dentro. Então, Deus não aparece mais. Você até duvida que ele existe hoje. E você, então, olha para a obra de Deus. Porque se você quiser saber o bem e o mal, você tem que ver o que Deus criou. Para você aprender a criar também. Para você se tornar um criador, você tem que ver o que está para fora, criado por Deus. Se você ficar olhando para dentro, você enxerga o princípio criador, mas não a criação. Então o que o Lúcifer fez, você não quer acessar. O escorpião, ele ensina você a olhar para fora, para você aprender a criar também. Então, a única razão de eu ser livre é a razão de eu também poder criar, mas para que eu possa criar, eu tenho que olhar para fora. Então nós jogamos toda a força para fora. E aí, nós deixamos de aprimorar internamente e passamos a aprimorar o externo. Então, a nossa força criadora hoje está no externo. Como é que você prova isso? Não está um calor do caramba? O arzinho. Isso aqui é força criadora.
Olha aqui, ó, que beleza, uma câmera 4K aqui, ó. Para pegar até o cravo, ó. Pega até o cravo aqui, né? Força criadora, imagina, quanta força. Isso aqui é uma ideia, um pensamento, uma criatividade, um projeto, uma experimentar, até chegar nisso aqui, microfone, luz elétrica. Nós estamos aprimorando o mundo, mas paramos de aprimorar nós mesmos. Então, isso que Lúcifer fez. Só que conforme a gente aprimora o mundo e conhece o mundo, a gente se torna equiparado a Deus. A gente não pode criar, mas podemos entender. Porém, a gente poderia, além de entender, criar. Foi quando nós, além de comermos a árvore do conhecimento, a gente foi buscar a árvore da vida. E aí eu vou fazer um paralelo com o tetragrama, porque o tetragrama também está extremamente relacionado ao signo Escorpião. O tetragrama é o Yud, Rei, Vav, Rei, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o tetragrama. Aqui eu tenho a força masculina ou feminina, não, acho que é masculina, não sei que lado que é, tá? Aqui eu tenho uma força masculina e aqui eu tenho a força feminina. E aqui eu tenho Libra. Eu poderia colocar aqui Virgem, embora Áries, Vênus esteja associado a Libra, né? Aqui a gente pode pôr também Mercúrio. Mercúrio que também tem alma, espírito e corpo, né? Mas só muda o lugar em relação a Plutão, né? E aqui Escorpião, tá? O Yud, ele é o Sol, que é a verdadeira fonte. Quando nós comemos a árvore do conhecimento, a gente tinha essa força criadora em nós ainda, que é o Yud, tá? Yud. O pessoal fala Yod, mas não é Yud que fala. E o que os serafins fizeram conosco? Expulsaram com a espada flamejante. Essa expulsão você não vai comer da árvore da vida. O que eles fizeram? Eles retiraram de nós. Ixi, será que não é tinta de quadro? Tem que passar álcool depois. Tá. Então, aí não tem corpo-alma, hein? Então, eles tiraram o Yud por precaução. O Cristo te ensina a recuperar o Yud. Para você recuperar o Yud, é justamente resolver a quadratura Escorpião-Leão. Tá? Bom, já que sujou, vou continuar sujando, depois limpa de uma vez, tá? Muito bem, ó. É o seguinte. Quando você trabalha a mente, né, por Mercúrio, você alcança o máximo, né, da mente, máximo de Mercúrio. Onde é que Mercúrio alcança a sua máxima expressão? Em Gêmeos ou em Virgem? Em Virgem. A mente, ela foi criada com metade da força criadora. A força criadora é escorpiônica, portanto a mente é escorpiônica. Qual que é a função da mente? Unir aquilo que é material com aquilo que é espiritual. Só que para que isso possa acontecer, qual que é a condição que a mente tem que ter? Ela é como se fosse uma lente, um vidro. Para que o vidro possa passar a luz nele, ele tem que estar puro, translúcido, limpo. Quando nós usamos a força criadora via Marte,
O que acontece, segundo a filosofia Rosa Cruz, com as pessoas que gastam excessivamente a força criadora? Elas renascem com problema. Que tipo de problema? No fígado? Também, né? Aliás, quando você tem patologias no fígado, você também perde a sanidade. Mas você, então, nasce com a mente degenerada, né? Quando você abusa de poderes de magia negra, que é também via escorpião, que se faz, né, que você, com a magia negra, você força, né, o espaçamento do corpo vital e do corpo físico, você renasce com doenças que te deixam com o canal aberto para ouvir coisas do lado de lá, excessivamente, que em psiquiatria se chama psicoses. Claro que existe psicose que é produção pura do cérebro, mas e degeneração cerebral, que não chega a ser uma demência, mas a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o cérebro degenera, a pessoa chega até 15 anos a menos de vida em função desse tipo de degeneração. Não é como uma demência, mas é um outro tipo de degeneração. Tudo escorpião. Então, quando eu aprendo a pureza, o que acontece com a minha mente? O que acontece com o meu mercúrio? Ele volta a ser translúcido. A gente não associa a força sexual com a mente desse jeito. A gente pensa que pureza, eu vou ser casto, tal, mas quando você fica casto, você pensa melhor. Por quê? Porque o seu espírito dominará mais o seu corpo. E quando o espírito domina o seu corpo, significa que você vai usar menos ferro e mais oxigênio. Que inclusive o oxigênio, né, ele dissolve o ferro cristalizado. Oxigênio é Cristo. Tanto que quando você está mal no hospital, o que eles colocam aqui no seu nariz? Então, você trabalha a mente, Mercúrio, pela pureza. E qual é o maior ideal de pureza? Maria. E é importante o apóstolo que representa Escorpião, que é João, que depois da morte de Cristo, ele não tinha mãe, ele era filho de Zebedeu e eu esqueci o nome da mãe dele. Não sei se vocês lembram, Diego? O nome da mulher de Zebedeu, não lembro também. Eu também pedi demais, né? Eu não lembro o nome da mãe do João. Mas quem passou a ser a mãe de João quando eles estavam ao pé da cruz? O Cristo diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Escorpião, você tem que ser filho da pureza. E pureza, aprenda a pensar para também usar um pouco da sabedoria da serpente. É muito significativo João ter Maria como mãe depois que o Cristo morre. Porque traz aqui essa tarefa de Escorpião precisar da pureza. E essa pureza é feminina. O primeiro passo para você recuperar o Yud que você perdeu, que é a verdadeira fonte de criação, é você regenerar o seu feminino. Não importa se você é homem ou mulher encarnado, você tem que regenerar o seu feminino. Próximo passo, você pode acessar o amor de dois modos. Você pode acessar o amor sem alma, em Libra, que é o amor de Vênus. O que acontece quando eu amo sem alma? Quando você casa para ser feliz, por exemplo. Tem alma aqui? Eu casei para ser feliz. Né? Que assim, o vizinho pode estar passando fome, mas se eu estiver bem com a minha esposa, com a minha família, está tudo certo. Esse é o amor individual. Né? Esse é aquela pessoa que almeja ter uma família, sabe? Eu casei para ter uma família. Claro que todo mundo casou para ter uma família, mas não é, a família é um projeto maior.
Por exemplo, você acha que alguém é capaz de perdoar uma traição conjugal? Perdoar uma traição conjugal, quando há o arrependimento sincero? Se ela se casou pelo raio de Vênus, você acha que é possível? Impossível. Agora eu vou falar uma coisa que vai soar assim pesado, né, para a maior parte das pessoas, assim, não vocês, né, mas para a maior parte das pessoas, né? Se você casa com um propósito maior, você não casa do ponto de vista pessoal, você casa fiel a um projeto. Qual é o planeta que fica exaltado em Libra e que representa fidelidade? Ele é tão fiel que ele nem originalidade ele tem. Ele tem corpo e alma. Ele é tão fiel que ele não tem originalidade. Ele fala, eu não tenho que ter originalidade, eu tenho que ser justo. O que Deus mandar, eu faço. Para muitos de nós isso é rigoroso, mas é também uma grande liberdade. Perdão, né? O Saturno mais bonitinho é assim. Corpo e alma. Se você casa via Saturno, né, claro que como você sempre quis casar com Vênus, quando você pensa no casamento em Saturno, você imagina que você vai ficar lá, lerê, lerê. Não, isso não é casamento, isso é burrice, né? Casamento em Saturno é um casamento elevado, né? É uma moral. Porque qual que é o problema? Qual que é o problema? Tudo que a gente ensina, a gente acha que você tem que pegar essas coisas e usar como ferramenta. Eu tenho que pegar Saturno e usar como ferramenta. Eu tenho que pegar Escorpião e usar como ferramenta. Eu tenho que usar pureza para eu virar clarividente. Não é assim a vida, meu amor. É isso que fez o cara pegar os 10 mandamentos e fazer atrocidades e adorar o bezerro de ouro. Você não tem que usar essas coisas como ferramentas. Você tem que ser essas coisas. É diferente. Você não vai pegar a pureza e usar a pureza. Você tem que ser a pureza. Você tem que ser o princípio, você tem que emanar tudo isso daqui. Então eu não vou usar, né, a inteligência. Não, você é a inteligência. Você tem que entrar no ser e sair do ter. Né? Então se você vai casar querendo ter uma família, né, aí o Saturno convida você para seguir, é pesado o Saturno. Lógico, né? Então, agora, se você for verdadeiramente amoral, é óbvio, não tem outro caminho. É leve, meu fardo é suave. Né? Então, você precisa de Saturno aqui. Então, Mercúrio e pureza. Aqui você aprende a pensar, também a discernir. E aí você chega em Saturno, que te dá a obediência. Com a mente pura, Mercúrio funcionando, o lado feminino regenerado, e com a fidelidade do amor de Libra, que te permite casar por um projeto maior do que você, não é só o casamento, né? É o casamento interno, eu posso começar a trabalhar a força masculina. E aí, o que aconteceu aqui? Se eu trabalhei isso direito com a balança justa, eu extraí uma alma feminina aqui. Opa, avisa aí, saiu do foco. Eu tirei uma alma feminina daqui de Virgem. Uma alma feminina, meia lua, né? Aí eu fui fiel à espinha dorsal aqui, à justiça, né? No meu casamento. Né? E aí eu chego na força criadora, masculina, e também extraio a alma de Escorpião, né? E aí eu tenho duas almas. Perdão. Aqui, na verdade, é a minha vontade leonina. E aí eu tenho Urano. Urano fica exaltado em qual signo? Escorpião. Então agora eu acesso Escorpião não mais por Marte, mas eu acesso Escorpião com a alma virgem, com a justiça
do casamento e com a alma de Escorpião. Pautado pela minha vontade leonina, eu consigo chegar em Plutão. Aqui eu posso dominar os mistérios do universo. Só que o leão rege qual parte do corpo? O leão de Judá te ensinou o quê? Para superar a morte de Escorpião, ele ensinou uma força mais forte do que a morte de Escorpião. Ele ensinou a força do amor. Então, com as almas de Virgem, com as almas de Escorpião, com a justiça do casamento e com o amor leonino, eu posso acessar o cálice da comunhão, a hóstia, o corpo de Cristo e a hóstia. A magia sagrada, que cura qualquer doença. Não existe missa de cura. Eu vou falar, essa missa é de cura. E essa missa... Não, missa é cura, é toda missa. Aliás, se não fosse a Igreja Católica, o mundo já teria sido corrompido, porque todos os dias existe a magia da materialização do corpo de Cristo na matéria. O mistério da encarnação. Eu não acredito nisso. Tudo bem. Não é sobre você, é sobre as coisas. Isso é um mistério. Escorpião está aqui. Né? Só que isso é feito fora. Uma escola Rosa Cruz te ensina a fazer isso dentro. Você tem que se tornar isso. Vamos lá. A própria matéria mostrou, a própria ciência mostrou que a matéria, dentro dela você tem um átomo. E dentro do átomo você tem as partículas. E se você quebrar a estrutura das partículas de um átomo, o que acontece quando você quebra a estrutura de das partículas? Você quebra a estrutura que une os prótons e os nêutrons de um átomo. Quando você quebra, o que acontece? É liberada uma grande quantidade de energia. Aqui é o princípio da bomba atômica. A bomba atômica nada mais é do que você quebrar a estrutura feita por partículas de um átomo. Então eles usam urânio. O urânio tem lá uma porrada de prótons e elétrons. Eu não lembro os números aqui. Se você jogar um nêutron, elétrons não, prótons e nêutrons, elétron está para fora. Se você jogar um nêutron a mais aqui, você desequilibra o sistema. Quando você desequilibra o sistema, ele rompe. Quando ele rompe, ele solta calor. Só que aí, essa metade que foi para cá já cai também desequilibrada, que une com outras que estão na natureza, e aí vai tendo efeito em cascata. Bum, 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 bum. Aí você vê aquele cogumelo lindo e as pessoas morrendo e dizimando. Isso foi graças à teoria da relatividade. Né? A teoria da relatividade mostrou que a matéria é energia. Então, mesmo a ciência materialista sabe que matéria é energia condensada. Se a gente quebrar esse átomo aqui, vai sair uma energia incrível. Se você pensa numa supernova, que é a supernova, uma explosão, essa é uma matéria que destrói. E aí dali surgem novos sistemas solares e tal. Muito bem. A energia, portanto, determina a condensação da matéria. O ser humano conseguiu liberar a energia de dentro de um átomo, mas ele não consegue dominar essa energia totalmente. Ele consegue liberar essa energia. A gente não usa energia atômica para o carro andar, a gente não usa energia, a gente usa petróleo, eletricidade. Mas para fazer bomba a gente usa energia atômica. Mas nós estamos tentando chegar. Se o ser humano conseguir chegar no domínio da energia atômica, é um sol, uma coisa assim. Acabou o problema de sustentabilidade, acabou. Você pode pensar
que a matéria é o corpo físico, a energia, que corpo que seria? Etérico. É o éter que dá energia para o átomo físico. Né? Então, por que a gente ainda não consegue dominar a energia da matéria? Porque você precisa antes controlar em você essa energia. Lembrando que energia vem do signo de Escorpião. Tá, acima da energia tem uma coisa que determina a energia. Então, ó, a energia determina a matéria. Então, ó, energia, quando ela se condensa, ela forma matéria. Matéria vem do ma, de manifestação. O mi vem do interno. Mãe, mãos, matriz, matéria, né? É o mesmo raiz. Então, a energia... Então, o ser humano admite hoje com a ciência isso daqui. Mas os ocultistas e os alquimistas sabem, porque já deram uma fuçada no signo de Escorpião, alguns com pureza, outros não, né? Sabe que a energia, que quando condensada se torna matéria, né, tem uma coisa que determina a energia, que determina a forma, os éteres, para os éteres formar a matéria. Uma coisa chamada força psíquica. Força psíquica condensada é energia. E energia condensada é matéria. Vocês sabem o que é força psíquica? Poder? Pensamento ainda não. São sentimentos quando você aprende a usá-los com a alma, né? É o poder anímico, né? Que você precisa do corpo de desejos para ter crescimento moral. É o corpo de desejos que cria a alma. O corpo de desejos que te ensina o bem e o mal, o certo e o errado. Que não é bem isso também, mas não vai dar tempo de explicar. Então, aqui eu tenho éter, aqui eu tenho corpo físico e aqui eu tenho alma. Que por mais que a gente saiba que o corpo-alma é etérico, mas o corpo-alma é etérico, mas assim, o objetivo não é... O corpo-alma ele é consequência de poder anímico. Você tem que focar em ter poder anímico. O corpo-alma é consequência. E a força psíquica, ela é uma condensação de outra força, que é a força da consciência. A alma consciente a gente consegue com que atributo do espírito? Do espírito divino. Qual que é o atributo do espírito divino que dá a alma consciente? A ação. Hã? A ação, e a ação ela é determinada por qual atributo que determina a ação? Nós temos a vontade, a imaginação e a atividade. Então, a consciência, que é o ato, né, é a vontade também do espírito, que é consciência, pensamento. Pensamento de verdade. Aqui nós estamos na região do arquétipo, tá? Aqui nós somos criadores de verdade. Com o pensamento consciente, eu crio um arquétipo. O arquétipo reúne força psíquica, a força psíquica reúne éter e o éter materializa. O que aconteceu foi que com a queda do homem, nós basicamente quebramos a lente do espírito que fica aqui. Então o corpo de desejos ficou perdido. Os anjos resolvem
o corpo vital, ainda bem, e para resolver você tem que dormir. Você tem que sair de cena para poder resolver, né? Lembrando que o sono é a irmã mais nova da morte. E a matéria é amórfica. Ela vai tomar a forma que essas energias formaram. Agora, o problema é que quando eu comecei a usar o signo de Escorpião, através de Marte, através dos meus instintos, toldando a mente, gratificando os meus desejos, né? O que aconteceu? Eu gerei um filho do homem. Cada família gerou o seu filho do homem, o seu guardião do umbral. E esse guardião do umbral, gerado pela vontade arbitrária, utilizando a força sexual, mesmo os querubins tendo tirado o efeito do Yud, mesmo, porque senão nós criamos o famoso guardião do umbral que se chama hereditariedade. Então, quando você nasce, o seu espírito nasce. Só que quando chega aqui, né, você não usa direito as forças, tal. O que acontece? A lei de causa e efeito coloca uma vontade que não é a sua no lugar. Coloca a hereditariedade. Então, se o seu pai tinha depressão, você tem 80% de também ter depressão. Se sua mãe, sei lá, cantava, você tem 30% também de canto. Ou seja, você não consegue usar a sua vontade original e você passa a repetir padrões familiares. Tal pai, tal filho. Coisa horrível, né? Tal pai, tal filho. Então, vem a genética, né? Aqui vem a genética, o DNA, a hereditariedade. O Cristo, ele produziu o corpo ressuscitado. O que é o corpo ressuscitado? É o corpo que se libertou da hereditariedade e nasceu sem hereditariedade, nasceu original, puro, né? Então ele recuperou essa ação inteira. Então, quando eu trabalho a alma de Virgem, a alma de Escorpião, Libra em Saturno e o amor de Leão por Urano, Urano não é o planeta da originalidade, né? Eu consigo em Urano chegar num amor universal, que não é mais hereditário, é o amor que quem é minha mãe, quem é meu pai. São todos aqueles que escutam a minha voz, né? E aí, então, eu tenho acesso direto a manipular a matéria. Por quê? Porque um espírito livre de hereditariedade, ele pode ter vontade, ele vai unir a alma dele vai unir éter, e aí ele trabalha a matéria, ele faz cura, ele cura, faz cura. Por que o Cristo cura? O cara leproso lá, o cara sarou, milagre, porque já estava direto. Hoje, se você for fazer alguma coisa, você tem que pedir licença para o seu pai, para o seu avô, tem que pedir licença para Abraão, né? Tá desde Abraão enchendo o saco aqui, né? Então, licença é a sua carga genética, né? Então, esse é o grande mistério que todo mundo quer, no fundo, que é Escorpião que dá. É o poder máximo, é o poder de você materializar qualquer coisa. Só que se você buscar isso via poder, você necessariamente degenera. Você tem que buscar isso via amor. Porque o amor vem antes do poder. O poder ele só é bom se ele estiver trabalhando para o amor. Aí eu posso ter poder. Porque se eu tiver poder pelo poder, Escorpião ele é individualista. Ele vai ferroar. Ele precisa ser submisso a Leão, né? Ao Sol. Então, essas são as maneiras aqui para a gente resolver a quadratura desses signos fixos, né? Escorpião e Leão. Alguém quer falar alguma coisa? Finalizei.